Olá pessoal, meu nome é João Henrique e juntamente com os integrantes do meu grupo, William Masayuki, Guilherme Breno e Leonardo Nogueira, vamos apresentar um conteúdo essencial para a segurança digital nos dias de hoje. Embora o trabalho seja realizado por todos nós, eu serei o responsável pela apresentação. Nos últimos anos, com os golpes online se tornarem mais sofisticados e frequentes, em 2025, a Casper divulgou um alerta mostrando as dimensões desses problemas. Somente no primeiro semestre do ano, quase 6,8 milhões de contas foram fraudadas do WhatsApp, foram permanentemente banidas. Essas contas utilizavam de mensagens automáticas, muitas vezes geradas por inteligência artificial, para aplicar golpes envolvendo investimentos falsos, cobranças inexistentes ou notificações urgentes. E os dados nacionais também são preocupantes. Segundo a FEBRABAN, mais de 150 mil brasileiros foram vítimas de conhecidos golpes do WhatsApp no último ano. Casos como o roubo de código de verificação de 6 dígitos, clonagem de contas e pedidos de transferências para familiares e amigos fazem parte desse cenário, com familiares sendo falsos para os criminosos conseguirem isso. Além disso, uma pesquisa divulgada pelo Senado Federal revelou que golpes virtuais atingem toda a faixa etária, mas que um grupo mais afetado são os jovens entre 16 a 29 anos, que representam 27% das vítimas, apesar de ser o grupo que mais usa as redes sociais e está intimamente mais ligado às tecnologias. Isso demonstra que esse tipo de crime são independentes de aspectos tecnológicos ou de idade. Cada vez mais, os criminosos utilizam de tecnologias mais avançadas na utilização de golpes como estes, usando, em sua maioria, ataques de engenharia social e manipulação psicológica para isso. Diante desse número, fica claro que a segurança digital não é apenas uma preocupação técnica, ela faz parte também da nossa vida, do nosso cotidiano. Golpes online podem causar prejuízos financeiros, exposição de dados pessoais, perda de acesso à sua conta, entre outras ações, fazendo danos emocionais também, atingindo o psicológico das pessoas. Por isso, o objetivo dessa apresentação é explicar de maneira clara e prática como funcionam os golpes online, mais comuns, como o phish, pescar em inglês, no caso, a pescaria de dados, e como identificá-lo, antes de causar qualquer prejuízo. Também vamos apresentar um conjunto de boas práticas de demonstração, para demonstrar exemplos reais para ajudar você a navegar pela internet de forma mais segura e consciente. O que são golpes online? Antes de analisarmos os tipos mais comuns de golpes, é importante definir exatamente o que são golpes online. Chamamos de golpes online todas as ações maliciosas realizadas por criminosos na internet, com o objetivo de obter vantagens financeiras, acessar informações privadas ou assumir contas pessoais das suas vítimas. Esses golpes fazem uso de meios digitais, como e-mails, redes sociais, aplicativos, mensagens, sites falsos. Ele faz sites falsos. Tem como principal característica um uso de técnicas de manipulação. Em outras palavras, os criminosos se passam por alguém confiável, um banco, uma empresa, um parente ou até um serviço público para convencer a vítima a fornecer informações ou realizar ações que vão prejudicá-la. A base da maior parte dos golpes online é a chamada engenharia social. A engenharia social é o conjunto de técnicas que utilizam a persuasão e a manipulação psicológica e a exploração das confianças humanas para influenciar alguém a realizar uma ação. Os golpes não dependem apenas da tecnologia, mas sim do comportamento humano em suas ações.
Os golpistas exploram emoções como medo, urgência, dúvida, empatia ou até mesmo curiosidade. Por exemplo, as mensagens como "sua conta será bloqueada", "detectamos uma compra suspeita" ou "precisa de ajuda urgente", são elaboradas para provocar uma reação impulsiva e imediata. Eles também se aproveitam de situações do cotidiano, como pagamentos, entrega, promoções, confirmações de identidade e o suporte técnico. Entre todos os golpes, existem os mais conhecidos, também os mais utilizados no mundo, que é o phish, como eu havia dito. O termo vem do inglês fish, que significa pescar. Neste caso, os criminosos pescam vítimas através de mensagens fraudulentas, que incluem um link para um site falso. O objetivo do phish é induzir a pessoa a fornecer informações essenciais, como senhas, dados bancários, CPFs, códigos de segurança ou dados do cartão. Esses links podem chegar por e-mail, SMS, redes sociais, aplicativos de mensagem ou até anúncios pagos, como aqueles pop-ups que aparecem frequentemente na internet. Normalmente, o conteúdo apresenta características como urgência exagerada, aparência muito semelhante a um site oficial, só que com alguns pequenos erros, links que parecem verdadeiros, mas são falsos, com o final deles aparentando algo diferente, erros sutis de linguagem, ofertas irreais ou compras não recorrentes também apresentam isso. Os ataques do phish são muito comuns. Eles utilizam de URLs para URLs parecidas legítimas. URLs são esses códigos de links aqui em cima. Eles fazem sites quase semelhantes, quase uma cópia idêntica, só que com alguns pequenos erros. Como pode ser demonstrado aqui, conta do Banco do Brasil com um erro de ortografia, ou com esses travessões suspeitos. Eles também fazem a clonagem de sites, parecendo um site que você conhece, só que com alguns pequenos erros. Essas mensagens de phish vêm quase sempre por e-mails, mensagens de SMS ou mensagens por seu aplicativo de mensagens e trocas de textos. Os outros termos importantes que precisam ser levantados é que, além do phish tradicional, existem outras variações e termos importantes para entendermos como os golpes se adaptam aos diferentes canais digitais. O smishing, quando o golpe é enviado por SMS. O phishing. Já o phishing ocorre por meio das ligações telefônicas, comumente ligadas por criminosos que podem se passar por funcionários do banco ou suporte técnico ou até órgãos públicos, como por exemplo, aqui é do seu banco e precisamos do número de confirmação seu para uma compra suspeita que foi decorrida. Os bancos nunca pedem isso por meios telefônicos. O spoofing. O spoofing é outra técnica comum em que os golpistas manipulam a identificação de uma chamada, um número ou um endereço de e-mail para fazer parecer que a mensagem vem de uma fonte confiável, mas não é. E os mais comuns que existem, que são os malwares, que são softwares maliciosos, quase como um espião roubando seus dados sem você saber, entrando na sua criptografia sem ao menos você perceber. E os ransomwares, que são a mesma coisa, só que com uma grande diferença. Os ransomwares se apresentam quase como um sequestro de seus dados, em que criminosos exigem uma compensação financeira por meios de moedas digitais ou físicas para o seu site voltar a funcionar da maneira adequada dele. Aqui está um detalhe sobre o phishing. Agora que vimos os conceitos essenciais por trás dos golpes online, especialmente a engenharia social e a famosa manipulação das emoções humanas,
Vamos aprofundar o golpe mais comum e mais perigoso. Nessa tela, aparenta um golpe real de um e-mail falso, como podem ver com aqueles sutis erros de ortografia que são apresentados. No WhatsApp, os golpistas usam de IA não só para escrever mensagens perfeitas, mas também para gerar áudios falsos imitando a voz de algum familiar que já conhece em alguma rede social. Esse golpe apareceu na introdução. Aqui está como ele acontece. A vítima recebe uma mensagem do filho, amigo ou colega de trabalho pedindo um pagamento urgente ou dizendo que precisa confirmar um código com ela. Essa simulação de conversa da mãe, me ajuda, aqui urgente, minha conta foi bloqueada, preciso de um pagamento urgente, é uma mensagem falsa. Normalmente tente ligar em ligações para ser mais confiável, mas sempre desconfie disso. A partir do momento que a pessoa é levada pela sua conversa dos golpistas e clica nestes links maliciosos, por exemplo, ela é redirecionada a um site em investimentos ou contas ou cobranças, mostra-se um código de HTML, CSS simples, imitando uma página real. É bem fácil, na realidade, simular um código desse. Digitando dados fictícios, como a gente apresenta aqui, exibirá os arquivos na tela deste golpista, sendo uma tela paralela com a dele. A partir de agora, você vai ver como é que a tela do golpista aparece. Aparece todas as informações registradas e que foram fornecidas pelas vítimas, assim podendo ser ou usadas ou vendidas. Eu vou falar agora de como se pode tentar evitar isso, agora que vimos como funcionam estes golpes na prática. A maioria dos criminosos usam de mensagens falsas e comandos por IA para serem rápidos na hora de fazer isso. O primeiro ponto é olhar o remetente. Criminosos usam domínios muito parecidos com os verdadeiros, com algumas sutis diferenças, como por exemplo, Google em vez de ser com um O, um zero ou coisa similar. Às vezes é só uma letra trocada, um número no lugar da letra, um nome estendido. Em aplicativos como WhatsApp e SMS, eles usam números desconhecidos ou perfis e tentam copiar perfis reais, usando fotos de pessoas que existem de verdade. Golpistas adoram presas. Então, quanto menos você pensa, mais fácil de cair nesses golpes você fica. Desconfie sempre de mensagens urgentes, como apresentando agora, eu preciso disso urgentemente, entre outras. Confira os links antes de clicar neles. Às vezes os criminosos colocam no final do link algum bit.lt, entre outros. E desconfie nisso. As buscas personalizadas também acontecem. Busque personalização. Golpistas normalmente fazem mensagens genéricas para as pessoas. Também nunca informe seus dados sigilosos, como senhas, bancos ou códigos por mensagens de WhatsApp ou por SMS.
E sempre desconfie daquelas super ofertas com preço baixo ou de você receber algum dinheiro. As boas práticas. As boas práticas que você pode aplicar no seu dia a dia para evitar cair em um golpe, essas práticas servem para que você consiga usar as ferramentas de facilitação de vida, como e-mails, WhatsApps e SMS, de um modo mais seguro e não caia em sites falsos ou mensagens genéricas por IA. A regra número 1 segurança é simples. Nunca clique em links recebidos por mensagens de pessoas desconhecidas. Se o banco ou a empresa realmente precisar falar com você, acesse o site digitando o endereço manualmente ou entrando pelo aplicativo oficial do banco. Outra prática essencial é ativar a autenticação em 2 etapas em todas as suas contas. Isso impede que alguém acesse seu WhatsApp, Gmail, ou Instagram ou contas bancárias de um modo mais difícil. Isso fica dificultando isso. As verificações de 2 etapas ou 2FI funcionam da seguinte maneira: com 2 dispositivos para acessar o outro, sendo exigido um código para um ser aberto enquanto o outro está fechado. Golpistas sempre tentam pegar códigos enviados por SMS ou WhatsApp. Os golpes de clonagem de WhatsApp que mostramos acontecem justamente porque a vítima passa o código sem receber. Regra geral: nenhuma empresa pede o código por mensagem. Se pedirem, é golpe. No golpe do WhatsApp que vimos mais cedo, os criminosos se passam por alguém da família. A solução é muito simples. Ligue para a pessoa antes de enviar o dinheiro. O seguro, às vezes, é melhor. E também evite de usar senhas fracas, como seu nome ou uma data de aniversário, nome de algum bichinho de estimação. Use senhas fortes. Senhas do tipo que não fazem ao menor contexto. Isso, e usem caracteres especiais como asterisco, entre outros. Preste atenção antes de clicar em algum link. Nossas conclusões e encerramentos. Tudo que vimos até aqui. Nós analisamos como os golpistas utilizam de métodos psicológicos para conseguirem atingir seus objetivos, com mensagens fraudulentas, utilizando o IA, e com sites paralelos, às vezes muito parecidos com sites reais, só que falsos. O objetivo dessa apresentação nunca foi te deixar com medo da internet. Foi te deixar consciente, porque quando você entende como os golpes funcionam, você deixa de ser um alvo tão fácil deles. Um ponto importante é que nós estamos vivendo no início de uma nova fase, com a era da inteligência artificial, sendo um grande patamar para um novo futuro que representa. Os golpistas não precisam mais ser espertos. A IA faz quase tudo por eles. Isso é uma faca de 2 gumes. Por isso, a única defesa que realmente funciona é a educação e a atenção. Se os golpistas às vezes parecem um pouco agressivos demais na mensagem, com tons urgentes, desconfie sempre. A internet é uma ferramenta incrível. Ela facilita o nosso trabalho, nossos estudos, nossa vida, mas também abriu um grande espaço para os golpes se tornarem cada vez mais sofisticados, com IAs, deepfakes, imitando a voz humana, entre outros. Lembre-se, nenhuma empresa séria pede dados sensíveis por mensagens, e-mail ou qualquer coisa do tipo. Nas suas dúvidas, entre em contato com os canais oficiais e antes de clicar no primeiro link, confira se não tem nenhuma letra trocada por número ou número por letra. Os créditos finais. Eu, João Henrique,
fique responsável pela apresentação. William Masayuki é o responsável pela pesquisa, garantindo a precisão dos fatos e das notícias, a profundidade e a consciência entre cada informações apresentadas. Guilherme Breno foi o responsável pelo desenvolvimento da lógica e a criatividade para a estruturação da forma de função do golpe, como apresentado. Ele que gerou as telas falsas. O Leonardo Nogueira foi o responsável pelos designs e pelo estilo e as harmonias deste trabalho. Essas são as nossas referências bibliográficas das notícias apresentadas, caso queira conferi-las na íntegra. Meu muito obrigado pela sua atenção e mais cuidado na próxima.